Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Mestre Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ao Rei Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Este que vos fala é o diácono Gleison Oliveira. Estaremos compartilhando a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 9 e versículo 11, que já nos diz: E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Amados, queridos do nosso Mestre Jesus, o Senhor Jesus Cristo, depois de ouvir a triste notícia que seu primo João Batista, o profeta do deserto, aquele que anunciava o reino dos céus, depois que Jesus escuta que ele estava morto, depois que Jesus ouve esta notícia triste, uma notícia que a nós, como homem, entristece saber, que faleceu um ente querido, um amigo, um vizinho, e Jesus escuta que seu primo tinha sido assassinado por Herodes, o tetrarca. Por isso, o Mestre Jesus, no intuito de deixar essa notícia triste ali na cidade, no intuito também de, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, no intuito de repousar e descansar um pouco, porque ele não tinha tempo nem para se alimentar, a multidão o cercava, Jesus deixa a cidade. Jesus pega um barco, atravessa o grande lago e ele vai para um local desértico, um local que aqui no Evangelho de Lucas é descrito como cidade de Betsaida, a cidade aonde tinha nascido Pedro, Felipe e André. Jesus deixa a cidade que estava ali fumegando, a cidade que estava quente com a notícia do falecimento trágico do profeta João Batista. Jesus deixa aquele cenário de tristeza e vai descansar um pouco no deserto de Betsaida. Mas a multidão, percebendo que Jesus estava retirando-se, a multidão vendo que o Mestre estava indo para um local longe deles, a multidão, vai nos dizer os evangelhos, que ela segue o Mestre, ela vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo, de maneira que quando o Mestre chega no deserto de Betsaida, a multidão ali logo também se aproxima, a multidão logo chega perto dele novamente, porque, queridos, a multidão era uma multidão sofrida, era uma multidão de doentes, era uma multidão de necessitados, era uma multidão de aflitos, era uma multidão de pessoas carregadas e sobrecarregadas de problemas do cotidiano, pessoas que precisavam de uma palavra de ânimo, precisavam de cura, precisavam de libertação, precisava que alguém expôsse a ele as verdades que tanto aliviava a sua alma, e esse alguém era Jesus. Naquela época, era Jesus. No dia de hoje, as multidões ainda precisam de uma palavra de ânimo, ainda precisam de uma palavra de salvação, ainda precisam de uma palavra que venha trazer paz à sua alma, que venha trazer tranquilidade ao seu coração. E esta palavra só pode ser encontrada na palavra denominada Bíblia Sagrada, na palavra do Mestre Jesus. Naquela época, Jesus anunciava esta palavra, mas nos dias de hoje é você que ele quer usar.
para trazer esta palavra de ânimo e de esperança. De maneira, queridos, que estando o mestre no deserto conhecido por Pedro, André e Filipe, era a terra deles. A multidão chega e Jesus recebe a multidão. Afinal de contas, Mateus 11, 28 vai nos dizer que o Senhor Jesus convida as multidões. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, por mais que Jesus humanamente e fisicamente estivesse cansado, o desejo de sua alma, a sua missão nesta terra não era descansar nem repousar, era anunciar a palavra. Por isso ele recebeu a multidão que foi em busca desta palavra de ânimo. Depois que Jesus recebe a multidão, Jesus os acomoda ali sobre a relva, e então Jesus começa a anunciar o reino de Deus. Jesus começa a anunciar a palavra que o Pai tinha dito e colocado a ele para que trouxesse a nós. Mateus capítulo 4, versículo 17, nos diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Já no capítulo 10 e versículo 7 do mesmo livro de Mateus, está escrito: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Queridos, Jesus, depois que recebe o povo, o acomoda sobre a relva, ele começa a anunciar o reino dos céus. Afinal de contas, ele veio para isso, para anunciar o reino do céu, para trazer a palavra de salvação, para avisar para os homens que a nossa vida nesta terra, ela não é infinita. A nossa vida nesta terra, ela não é tudo que temos. A nossa vida nesta terra não é simplesmente tudo que está nos preparado, não. A nossa vida nesta terra, queridos e amados, é uma permissão de Deus. Ela tem um propósito maior. Que propósito é este, irmão Gleison? O propósito de nossa estadia temporária nesta terra é para que, estando nós aqui, venhamos nós a ouvir a palavra do reino, aceitar esta palavra e, através dela, reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, para que possamos um dia ir morar neste reino celestial. Afinal de contas, o capítulo 14 de João, o próprio Jesus vai dizer: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta foi a palavra que Jesus disse aos seus discípulos a respeito do reino do céu, um reino pela qual ele anunciava, um reino pela qual ele tinha preparado com suas mãos. Ele, como arquiteto supremo, fez para nós uma morada celestial, e ele anunciou aos seus discípulos que um dia ele voltaria novamente para nos levar para este local. Quando Jesus anunciava o reino dos céus ali naquele local do deserto de Betsaida, ele estava anunciando a eles que era necessário que o homem se arrependesse de seus pecados, era necessário que o homem reconhecesse a Deus como seu Senhor, que o homem deixasse para trás toda a vida de amargura, toda a vida que não condizia com a palavra de Deus. Mas Jesus, depois de receber o povo e anunciar o reino, Jesus faz algo maravilhoso. Jesus pega todos que necessitavam de cura, todos os doentes, Jesus a todos cura naquele momento. Todos que estavam precisando de uma cura foram curados, independente do problema que eles estivessem. A virtude de Cristo naquele local trouxe cura para a vida de todos. Ali naquele dia, eles foram recebidos por Jesus, ouviram a respeito do reino do céu, e os que estavam doentes receberam a cura. De maneira
que quando o dia já estava finalizando, quando a noite se aproximava, os discípulos chegaram para o mestre e disseram: Mestre, já está ficando tarde. Despede este povo para que eles possam ir e, passando pelas aldeias, encontrem o que comer e possam se aconchegar até que a noite passe. E Jesus, ouvindo o que os discípulos falavam, Jesus diz para eles no versículo 13: Dá-lhe vós de comer, alimentai vós ao povo. E eles disseram: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Glória a Deus. Os discípulos preocupados, amados, com os quase 5.000 habitantes que estavam ali em Betsaida, preocupado com o bem-estar deles, preocupado porque a noite já se aproximava, preocupado porque eles estavam desde aquele dia sem comer, foram pedir que o mestre despedisse o povo. Mas o mestre, indagado por eles a respeito da situação que estava acontecendo com o povo, o mestre virou para ele e disse: Não, nós não vamos despedir esse povo com fome, vocês vão alimentar eles. Agora imagine Pedro, imagine André e Filipe, como cidadãos de Betsaida, com certeza conheciam muitos dos que ali estavam. Eles não tinham a mínima condição de alimentar aquelas pessoas, eles não tinham a mínima condição de alimentar aquela multidão, eles não tinham dinheiro suficiente para comprar comida para aquele povo. Como era que eles iam fazer aquele milagre? Mas na impossibilidade dos discípulos, na impossibilidade do homem que aparece o trabalhar e o agir de Deus, de maneira que Jesus diz para eles: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50, de maneira que se eram aproximadamente 5.000 pessoas, em grupos de 50, foi ali criado 100 grupos. Imagine, mentalize comigo, 100 grupos sentados sobre a relva, cada grupo tinha 50 pessoas. Como é que 2 peixes e 5 pães vai alimentar este povo? 2 peixes e 5 pães não alimentaria nem mesmo um grupo de 50 pessoas, não alimentaria um grupo. Mas nos diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo, pegando os peixes, pegando os pães, orou ao céu, os abençoou, os partiu e começou a entregar aos discípulos. E eles começaram a passar entre os 100 grupos, distribuindo pão e peixe, peixe e pão. E quando terminam todos de saciar-se, eles recolhem do que sobrou ainda 12 cestos. 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Como é, queridos, que uma pequena e irrisória quantidade de 2 peixinhos e 5 pão vai alimentar 5.000 pessoas? A lógica humana não pode acreditar. A lógica humana não acredita numa coisa dessa. Mas o que a matemática, o que a física não responde, a nossa fé entra em ação e diz: o milagre existe porque Jesus é maior. O milagre existe porque o nosso mestre, ele recebe a todos que vão a ele. A todos que vão a ele, ele os alimenta, ele os sara, ele os protege. Naquele dia, queridos e amados, o mestre recebeu a multidão, alimentou a multidão, sarou a multidão, e todos viram que o milagre acontece quando Jesus está presente. Se você está precisando de um milagre em sua vida, não existe outra fonte, não existe outro que possa fazer o milagre. O que faz o milagre chama-se Jesus Cristo de Nazaré.
É Ele que alimenta o povo, é Ele que cura o povo, é Ele que faz o milagre, é Ele que faz o impossível tornar-se realidade. Ore comigo esta tarde. Meu Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Pela fé nós acreditamos que o Senhor não muda, o Senhor mesmo de ontem, de hoje eternamente. O Senhor que recebeu aquela multidão na relva, o Senhor que ali expôs a salvação, a palavra a respeito do teu reino, o Senhor que curou a todos que estavam enfermos, também alimentou a fome da multidão. Meu Deus, continua fazendo milagre em nossas vidas. Precisamos da tua ajuda, da tua misericórdia. Precisamos, Senhor, que o Senhor cure as nossas doenças, as nossas enfermidades. Precisamos, ó Pai, que o Senhor venha providenciar o alimento sobre a nossa mesa, porque por mais que passamos por uma crise no momento, o Senhor não muda, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e o Senhor sabe como fazer. O Senhor pega 2 peixinhos e 5 pão e alimenta mais de 5.000 pessoas. Ó Deus, abre as portas para o teu povo, abre a porta para os teus filhos, abre a porta para aqueles que estão precisando, Senhor Deus. Assim, meu Deus, eu te peço, olha, Pai, para as doenças da alma, olha, Senhor, para a ansiedade, olha para o estresse, olha, Senhor, para a depressão, para a insônia, que tem, Senhor, vindo sobre o teu povo, tirando-lhe a alegria, tirando-lhe a paz. Ó Senhor, neste dia que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa repreender os dardos inflamados do maligno, que vem, Senhor, tentando acusar o teu povo, que vem tentando destruir os sonhos e os projetos para a família e para aqueles que o Senhor tem escolhido. Assim, meu Pai, obrigado pela tua palavra, nos concede a tua graça e a tua misericórdia, nos ensina a cada dia a ver e acreditar nos teus milagres, no nome de Jesus. Amém.